Olá a todos. Na aula de hoje iremos ver o que se definiu o que é porta lógica. Bom, em lógica existe apenas duas condições possíveis para qualquer entrada ou saída, ou seja, uma variável lógica só apresenta dois valores, no quais esses dois valores podem ser denominados como nível lógico 0 ou nível lógico 1. Também existe outras nomenclaturas para essas definições. Por exemplo, nível lógico 0 pode estar associado a falso e nível lógico 1 ao verdadeiro, ou desligado e ligado, baixo e alto, aberto e fechado. Bom, então é bom estar em mente que existe essa nomenclatura na lógica, mas, no entanto, quando trabalhamos com circuitos elétricos, na verdade, esses dois níveis distintos não é nada menos do que duas faixas diferentes de tensões. No caso do exemplo, no exemplo aqui, temos que o nível lógico 0 pode representar qualquer valor entre 0 a 0,8 volts, ou seja, se eu tiver um valor 0,5 volts, isso vai estar associado ao nível lógico 0. E o nível lógico 1 seria qualquer tensão que estaria nessa faixa de 2 a 5 volts aí. Bom, é importante mencionar que essa faixa de tensão depende muito do componente no qual nós estamos trabalhando. Normalmente, por exemplo, no nosso laboratório temos alguns componentes que utilizam a tecnologia TTL. Então, para nível lógico baixo, eles trabalham nessa faixa aí de 0 a 0,8 volts. E para representar nível lógico alto, vai utilizar também essa faixa de 2 a 5 volts aí. Existem outros componentes, por exemplo, CMOS, que trabalham com outro tipo de faixa diferente disso. É sempre importante que toda vez que for manusear qualquer um desses componentes, observar no datasheet do componente qual é a faixa de tensão que eles trabalham disso. E como as variáveis lógicas são manipuladas, na matemática nós chamamos esse conjunto de regras como álgebra booleana. Na álgebra booleana existe apenas somente três operações básicas, que seria a OR, ou operação OR, AND, ou E, NOT, ou jogando português, não. A partir dessas três operações aqui, é possível fazer fazer sistemas mais complexos nisso aí. Na aula de hoje, iremos aprender inicialmente manipular essas três operações, entender as regras dessas três operações, para depois futuramente fazer um sistema mais complexo no qual eu posso combinar essas três operações aqui. Podem ser descritos por meio da sua tabela verdade. A tabela verdade é um método que descreve como a saída de cada circuito lógico depende dos níveis lógicos presentes nas entradas do circuito. Então, no slide aí é mostrado um exemplo de uma tabela verdade, no qual a tabela verdade ela sempre vai associar dada a entrada com a sua respectiva saída, conforme aqui. Então esse exemplo aqui corresponde desse circuito que tem duas entradas. Então nessa tabela verdade, nas primeiras colunas são colocadas as entradas e todos os valores possíveis dessas entradas aqui. Conforme sabemos, uma variável lógica só pode apresentar dois valores possíveis. Então essa entrada A aqui pode ter dois valores possíveis associados a ele. E a B também só pode ter dois valores associados a essa variável lógica. Logo, como eu tenho duas entradas, eu posso ter possivelmente somente quatro entradas diferentes. Opa, volta aqui, meu filho. Quatro entradas diferentes aqui, ou seja, 2 vezes 2, 4. Ou seja, nessa tabela aqui, a primeira parte aqui é associar as entradas e colocar todas as entradas possíveis. E esse número aqui sempre está associado ao número de entradas, que no caso tem dois aqui indica que cada entrada só pode ter dois valores distintos, elevado a n, que n seria o meu número de entradas possíveis, meu número de entradas. Então o primeiro passo da tabela verdade é colocar as entradas
e colocar quais são os valores possíveis dessas entradas aqui, que no nosso caso aqui seria 0001, 1011. Ou seja, se eu observar aqui, eu varri todas as possibilidades possíveis da minha entrada. Em seguida, é observar o comportamento do meu circuito, que nesse caso nós não sabemos, e associar a cada uma dessas entradas aqui qual o valor da saída. No caso do exemplo aqui, eu tenho o seguinte: se eu inserir 0 em A, esse circuito, especificamente esse circuito, vai fornecer a saída no nível lógico 1. Se eu colocar 0 em A, agora colocar o 1 em B, a saída desse meu circuito lógico vai ser agora 0. Então, quando eu faço isso de maneira sistemática, varrendo todas as entradas aqui, apresentando a saída, quando preenchida essa tabela, nós temos a tabela verdade de cada circuito lógico aqui. Nesse outro exemplo aqui, tem essa tabela, no qual aqui eu tenho 3 entradas nessa minha tabela. Logo, de possibilidades de entradas possíveis, eu tenho de 2 elevado a 3. 8 possibilidades possíveis, que podemos observar, que são esses valores aqui. E uma vez dadas essas entradas, eu analiso, seria colocar quais são essas entradas no meu circuito lógico, para verificar qual a saída que, dadas essas entradas, produz nesse meu circuito lógico. No meu caso, o exemplo aqui, por exemplo, se eu colocava, se a variável, assim, entrada A for valor 0, entrada B valor 1 e a entrada C valor 0, a saída do meu circuito vai ser um valor igual a 1. E por fim, um ponto importante dessa tabela verdade, principalmente na parte de desenvolvimento de um projeto, um circuito lógico, que é, uma vez você conhecendo o valor da tabela verdade, é possível gerar, a partir da tabela verdade, o circuito lógico. Ou seja, não somente você, na hora na geração de um projeto, de um circuito lógico, primeiro você faz a tabela verdade, e a partir da tabela verdade, você obtém qual é o circuito lógico, e você monta o circuito lógico aí. Bom, isso é um assunto um pouco mais, que veremos um pouco mais à frente disso. Mas aí mostra a questão da importância da tabela verdade. Iniciando as operações lógicas, a primeira operação lógica que viremos ver é a operação OR, ou no nosso português, a operação OR. A operação OR quer dizer que é o seguinte, ela indica o seguinte: se qualquer uma das entradas for verdadeira, a saída é verdadeira. Então, se nós temos a tabela aqui, ó, tem uma tabela verdade nesse slide aqui, no qual que tem 2 entradas, e tem a operação que essa tabela indica um circuito lógico que realiza a operação OR. Aqui é representada a simbologia do OR aqui, que seria esse símbolo mostrado aqui, que vai indicar o OR, e a operação, e o símbolo da operação OR é o mais. Porque vocês vão ver que tem esse resultado tem uma certa similaridade com a adição convencional. Então, quando eu tenho as 2 entradas forem um valor igual ao valor falso, a minha saída será falso. Isso parece similar que nossa geometria convencional, 0 mais 0, 0. Agora, se uma das entradas for igual a 1, que seria verdadeira, a minha saída automaticamente vai ser verdadeira aqui. Então, se o A for falso e o B verdadeiro, saída verdadeira. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora, se as duas forem verdadeiro, a minha saída vai ser verdadeira. É até bom notar que a questão de, se for na convencional, seria 1 mais 1, seria 2. Mas em álgebra, somente temos 2 valores, falso ou verdadeiro. Então, nesse caso aí, se eu tenho 2 entradas verdadeiras, minha saída automaticamente na porta OR vai ser verdadeira. No caso do exemplo anterior, foi para 2 entradas, mas no entanto, esse mesmo, a ideia da porta OR pode ser estendida para N entradas possíveis. No caso aqui temos 3 entradas, no qual a simbologia, no lugar de ser 2 entradas, foi incluída mais uma entrada. Ainda a simbologia representa ainda o mais, no qual está indicando que eu estou somando, estou realizando a operação OR
para essas três entradas. E quando analisamos a tabela verdade delas, notamos que a única condição o qual a saída vai ser falsa é para quando todas as entradas forem falsas. Quando qualquer uma das entradas for verdadeira, a minha saída, lógico, vai ser verdadeira, como é mostrado no exemplo aí. Okay? Quando qualquer uma das entradas for um valor verdadeiro, a minha saída vai ser verdadeira. A operação OR pode ser encontrada em meio de CIs que realizam essa operação, e esses CIs podem variar de acordo com o encapsulamento deles, conforme podemos observar aqui nessas figuras aqui. Nessa figura mais à direita aqui é mostrado o layout do componente 7432, é um componente bem comum nisso aí, que você consegue comprar isso em lojas de eletrônicos, no qual esse componente aí, no layout interno aqui, podemos observar que ele tem 4 portas independentes que realizam a operação OR aqui. Bom, esse componente aqui, já pelo datasheet dele, a alimentação dele é de 0 volts a 5 volts, então na aplicação dele seria alimentar aqui com 0 volts e aqui o VCC dele alimentar com 5 volts. Lógico, em torno de 0 volts vai indicar nível lógico baixo, e vai trabalhar com nível lógico alto quando estiver trabalhando com tensões de 5 volts. Então, por exemplo, a aplicação dele, se caso eu queira utilizar essa porta lógica aqui, eu vou alimentar com 2 entradas aqui, que pode ser de uma fonte, ou pode vir de uma chave, e aqui eu vou ter uma saída. Então, por exemplo, se eu alimentar aqui como 0 volts, e colocar 0 volts aqui, no qual esse 0 volts, isso indica estado lógico falso, ou zero, ou seja, diz aqui está indicando 0, estado lógico 0, a minha saída será 0 volts, ou seja, indicando nível lógico 0. Então, se uma dessas entradas aqui for alterar a tensão para nível que a tensão no qual corresponde ao nível lógico 1, que seria nesse caso específico 5 volts, por exemplo, se eu colocar 5 volts nesse terminal, nesse outro no terminal 0 volts aqui, nesse terceiro terminal aqui, a saída dela, devido à operação OR, que seria verdadeira e falso, a saída vai ser verdadeira. Então, nesse caso aqui, para esse exemplo, a saída estaria 5 volts, indicando o nível lógico alto aqui, que seria no qual o nível lógico 1 aí.